O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está nos últimos dias de TSE. Ele passa na semana que vem, no dia 22, o bastão para o ministro Edson Fachin, que não vai ser o ministro das eleições, ele ainda passará mais à frente ao ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE durante as eleições de outubro. Eu convidei o ministro Barroso para conversar hoje, alguns dias dessa primeira passagem de bastão no ano de eleição, para ele me contar um pouco sobre como que estão os preparativos para outubro. Afinal de contas, coube a ele, nos últimos 2 anos, organizar a lojinha para passar para o ministro Fachin e esse depois para o ministro Alexandre, falar sobre o combate à desinformação, falar sobre o cenário nacional que nos últimos meses foram bastante turbulentos, envolvendo a justiça eleitoral. Ministro, obrigado pela presença. E eu queria começar a nossa conversa fazendo uma pergunta que eu acho que todo mundo está querendo saber. O Telegram vai ser suspenso nessas eleições? Olha, Guilherme, eu preferia que não. Primeiro, não é uma decisão que dependa de mim. Eu acho que é uma decisão que deveria ser tomada preferencialmente pelo Congresso. Já há um projeto de lei, relator deputado Orlando Silva, já aprovado no Senado, que tem um dispositivo expresso que exige representação legal no Brasil para atuar no Brasil. Portanto, a minha resposta é eu preferia que não fosse suspenso. Mas penso que o Telegram, como qualquer outra plataforma, como qualquer ator relevante no processo eleitoral brasileiro, precisa estar sujeito às leis brasileiras e precisa estar sujeito às ordens da justiça brasileira. Portanto, tem que se pautar pelos critérios civilizatórios que nós adotamos. Não pode fazer apologia do nazismo, não pode fazer apologia do terrorismo, não pode vender arma, não pode ser sede de ataques antidemocráticos. Portanto, a democracia foi uma conquista muito valiosa do povo brasileiro e nós precisamos protegê-la do fascismo, da militância extremista que pretenda destruí-la. Na Alemanha, o Telegram se mexeu após, entretanto, ser provocado pelo Poder Executivo. Lá, a avaliação é que isso fez diferença, né? A ministra do Interior conseguiu uma reunião com os executivos do Telegram e eles bloquearam 64 canais de extremistas. Como isso avalia aqui no Brasil o interesse ou a participação do Poder Executivo, talvez pelo Itamaraty ou por algum outro ministério nisso? Eles estão ajudando o senhor, né, em criar esse canal com o Telegram? Não estão, nem se solicitou, nem se tem a expectativa de que venham a fazê-lo. O que nos diferencia da Alemanha é o papel que a justiça eleitoral tem na organização das eleições, que é um papel central, tanto um papel de julgar os feitos associados ao processo eleitoral, registro de candidaturas, cassação de mandato por abuso de poder econômico, quanto a organização mesmo. A gente faz o alistamento eleitoral, a gente registra as candidaturas, nós temos uma resolução que regulamenta a propaganda, nós temos normas que regulamentam as mídias sociais e nós fizemos parcerias com todas as mídias sociais relevantes, todas que têm mais de 2 milhões de usuários. O Telegram não era um problema, porque tinha pouca expressão no Brasil. Mas se quiser ser um ator relevante no Brasil, tem que estar submetido à legislação brasileira. Isso é o que eu acho, mas como disse, isso depende do Congresso e se o TSE for provocado, porque os tribunais não agem de ofício. Se for provocado, o que é muito possível, se o Supremo for provocado, eu acho que deve decidir. E eu penso que o projeto de lei que está no Congresso é que é correto. Para atuar no Brasil tem que ter representação no Brasil. Aqui não é casa da sogra que entra qualquer um para fazer o que quiser. O presidente Bolsonaro disse que uma eventual suspensão do aplicativo seria uma restrição à liberdade de expressão. O senhor concorda com isso? Acho que não. Vender arma não é liberdade de expressão. Apologia do nazismo não é liberdade de expressão. Mandar tacar fogo no Supremo Tribunal Federal não é liberdade de expressão. Portanto, a liberdade de expressão deve se manter dentro de patamares civilizatórios mínimos. Nos últimos dias, voltando a falar do presidente, ele reeditou alguns dos ataques que fez no segundo semestre do ano passado à credibilidade do processo eleitoral. Falou que há vulnerabilidades.
Por que o senhor acha que nesse momento, depois de ter defendido publicamente o processo eleitoral, o presidente voltou a bater nessa tecla? Há quem imagine que seja a queda nas pesquisas, que seja necessário criar um inimigo a cada hora. Eu prefiro o presidente que deu entrevista para a Veja de dizer que confia plenamente no sistema, que aliás o elegeu e o elegeu por larga margem. Mas no mundo em geral, líderes populistas, quando têm novas eleições, costumam alardear que vai haver fraude a menos que eles ganhem. Essa é uma visão autoritária da vida, que é o modelo Trump nos Estados Unidos. Até hoje, o Trump perdeu com uma imensa diferença de delegados, perdeu no voto popular por mais de 7 milhões de votos. O senhor estava lá, né? O senhor acompanhou as eleições lá. E ainda hoje ele diz que a eleição foi roubada e o que é pior, quase 70% dos republicanos acreditam nisso. Portanto, nós vivemos um mundo em que as pessoas passam a acreditar nas mentiras muitas vezes repetidas. O presidente afirmava que havia fraude nas eleições e que ele tinha provas. Foi intimado para isso, não apresentou prova nenhuma. No final do ano passado, o representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições do TSE enviou uma série de perguntas sobre o funcionamento das urnas, sobre o processo. Que perguntas foram essas? Olha, nós temos um trato na Comissão de Transparência Eleitoral de que os assuntos que são discutidos lá permaneçam lá dentro. E, portanto, eu cumpro a minha parte. Mas as respostas já foram enviadas para as forças? As respostas já foram preparadas e estão sendo enviadas. Quem faz o timing do que acontece no TSE sou eu, não é ninguém de fora. O ministro Alexandre, que vai tocar as eleições em outubro, mas o ministro Fachin, que a partir da semana que vem assume o TSE, eles vinham conversando com o senhor sobre alguns acordos conjuntos dos três, né? Desde manutenção de pessoas em cargos estratégicos, o programa de combate à desinformação que vai ser mantido por eles. Qual a importância desse alinhamento para que a gente consiga ter eleições mais seguras do que a gente teve em 2018? O ministro Fachin, o ministro Alexandre e eu, nós somos amigos, nós somos pessoas que se gostam, que se admiram e se ajudam. Eu sou uma pessoa que acredita que a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo. E, portanto, o que cabe a mim, eu decido. Mas o que repercute sobre as próximas eleições e sobre a gestão deles, eu converso e tomamos decisões harmoniosas. Por exemplo, quando eu achei que era o caso de trocar o secretário da Tecnologia da Informação, isso devia ser feito com antecedência para não ser na véspera das eleições, eu conversei com eles, fiz uma seleção de nomes e fizemos as entrevistas em conjunto para ter uma pessoa que fosse de confiança mútua, para que não houvesse necessidade de mudar. Os três entrevistaram os candidatos? Eu fiz um screening primeiro, depois ficaram uns 3 ou 4 e os 3 entrevistamos. Depois eu compartilhei com eles algo que felizmente a empresa não ficou sabendo, só agora que já está resolvido, que nós havíamos feito a licitação das urnas e comprado 225 mil novas urnas. Uma licitação ganha pela Positivo. E em algum momento do ano passado, a Positivo me disse há uma falta mundial de semicondutores, eles não vão entregar. E nós não vamos conseguir entregar as urnas. O que era uma situação de algum grau de dramaticidade, porque a gente precisa renová-las periodicamente. E aí nós fizemos uma imensa gestão diplomática. Nós temos um assessor internacional e eu consegui falar com pessoas-chave para dizer, isso para nós não é uma questão comercial. Não, mas a indústria automobilística comprou tudo. Sinto muito. Atrasa a indústria automobilística. Eu preciso para fazer eleições, eu preciso para uma questão institucional muito importante. E o Brasil não tinha relações com Taiwan. Então, mas eu convidei o encarregado de negócios de Taiwan, aqui no Brasil, conversei com ele, foi um sujeito formidável, nos ajudou muito. Engraçado que ele era mormon. Então, tudo ele dizia, Deus há de nos ajudar, Deus há de nos ajudar. Eu disse, mas vê se o senhor faz alguma coisa também. E ele fez, e eu consegui falar com o vice-chanceler de Taiwan. Narrei a história, era uma pessoa que já tinha servido na América Latina, tinha simpatia pela América Latina, teve muita simpatia pela causa e conseguiu os semicondutores.
Nos Estados Unidos, o embaixador estava indo embora, aparentemente era mais ligado ao ex-presidente, não demonstrou muita boa vontade, e então nós usamos outra estratégia, que foi o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e 2 embaixadores americanos que eu tinha conhecido, porque eu fui algumas vezes no Wilson Center, que é um centro, tem um Instituto Brasil lá, o Thomas Shannon e o Tony Harrington, que são pessoas que gostam do Brasil, e eles nos ajudaram a conseguir os semicondutores na Texas Instruments. Era no Voton, em Taiwan, mas foi uma gestão assim, durante meses, nós com medo de não termos as urnas. É claro que, como plano B, eu mandei recauchutar as velhas. Claro. Enfim, não havia risco de não ter eleição, mas é mais ou menos como colocar um Chevette na autoestrada, entendeu? Já não ia estar dando conta, porque as urnas têm uma obsolescência natural, elas envelhecem e você precisa trocar, até porque surgem equipamentos mais modernos. Em matéria de informática, nada é novo por muito tempo. Dentro desse alinhamento entre os 3 ministros, o convite ao general Fernando Azevedo e Silva para cuidar da segurança das urnas no TSE faz parte dessa estratégia? Essa foi eu havia convidado o general Fernando para a comissão de transparência das eleições que eu estava constituindo. O general Fernando foi uma pessoa que passou pelo Supremo, foi assessor no Supremo, e é uma pessoa estimada por todos nós, é um homem fino, democrata, eu mesmo quero muito bem a ele, mas eu não participei eu havia convidado para a Comissão de Transparência das Eleições, ele estava na quarentena, tinha saído do Ministério da Defesa, não pôde aceitar. Depois o ministro Fachin e o ministro Alexandre convieram que ele seria um bom diretor-geral, tiveram a gentileza de me comunicar, mas essa não foi uma decisão que eu tenha participado, porque é para algo posterior à minha gestão. Mas tenho a impressão que ele é uma pessoa que se sairá bem onde estiver. Nesses meses, esses últimos meses em que houve os ataques do presidente às urnas, houve uma polêmica de que talvez o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, teria pressionado o presidente da Câmara para votar a mudança para o voto impresso. Enfim, os militares foram envolvidos nessa discussão pelo próprio presidente. Nesse período, em algum momento, o senhor teve alguma conversa pessoal ou por telefone com o general Braga Neto para esclarecer dúvidas, para tirar dúvidas sobre a segurança das urnas? Em nenhum momento. O único momento foi quando nós pedimos ao Ministério da Defesa a indicação. Na verdade, nós sugerimos, em quase todas as indicações, nós sugerimos, por exemplo, o senador Anastasia, era um nome que nós todos gostaríamos de ter, e eu conversei com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que achou um ótimo nome. Então, na OAB, nós sugerimos uma advogada que tinha presidido uma das comissões associadas a direito eleitoral. No caso das Forças Armadas, como era uma questão na área de tecnologia, nós havíamos sugerido um almirante. Eu preciso checar o nome, que foi muito distinto, mas disse que só podia aceitar com a anuência do ministro da Defesa. E o ministro da Defesa indicou outra pessoa. O senhor sente uma dúvida, uma desconfiança genuína dos militares das Forças Armadas sobre a segurança das urnas, ou eles fazem esses questionamentos mais levados pela pressão política do presidente? Olha, as Forças Armadas, você tem toda a razão, de fato têm um papel muito importante nas eleições brasileiras. Eles participaram da concepção das urnas, eles participam de maneira muito importante na distribuição das urnas, às vezes em partes remotas do território brasileiro, e eu achei natural convidar um representante das Forças Armadas para uma comissão de transparência. Eu nunca presumo a má-fé de ninguém, eu sempre presumo a boa-fé. Portanto, eu acho que as Forças Armadas não se prestariam ao papel subalterno de fornecer combustível para uma candidatura e para tentar desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Preciso dizer que as Forças Armadas
que participam, são convidadas para o teste público de segurança, são convidadas para a lacração, que é quando os programas estão prontos e são assinados digitalmente, nunca levantaram nenhum tipo de suspeita e não há razão para que tenham. E na comissão de transparência, se tiverem sugestões que nós possamos aproveitar, é isso mesmo que nós queremos. Eu não imagino que o representante das Forças Armadas possa estar lá para municiar o presidente com elementos para atacar o sistema. Essa é uma presunção que eu não faço e nem gostaria de fazer. Sempre parto do pressuposto que as pessoas agem de boa fé. E eu sou uma pessoa que sempre ajo de boa fé, mas sem ingenuidades. Bobo não chega onde eu cheguei. Eu disse que o presidente, ao reeditar esses ataques ao processo eleitoral, ele estava ignorando os fatos porque a mentira já estaria pronta. Ele disse que as Forças Armadas já revelaram as vulnerabilidades. Bom, tudo que aconteceu até agora foi um conjunto de perguntas técnicas para entender o funcionamento do sistema. Não tem nenhum juízo de valor, não tem nenhum comentário, não tem nenhuma crítica, não tem nenhuma sugestão. Portanto, se ele já está apontando vulnerabilidades, é porque é o discurso que ele quer fazer depois. Quer dizer, antes das respostas e antes das informações, ele já disse que tem vulnerabilidades. É um pouco manipulando o que ainda não aconteceu. Ou seja, acho que ele queimou a largada. Ele antecipou a estratégia. Venha o que vier, eu vou dizer que tem vulnerabilidades. E queria dizer que se as Forças Armadas tiverem alguma sugestão factível, porque se eu perguntar para as Forças Armadas o que vocês têm previsto aí se houver um ataque nuclear, provavelmente eles não têm uma estratégia para conter o ataque nuclear. Mas qualquer sugestão razoável e factível que venha, nós vamos considerar. Nós não temos nada a esconder. O ministro Fachin, ministro Alexandre e eu somos amigos, mas nós pensamos diferente em relação a muitas coisas. Portanto, quem cogita que pudesse haver fraude dentro do TSE parte do pressuposto de que pudesse haver, primeiro, inidoneidade dessas pessoas e, segundo, convergências. Não acontece. Portanto, simplesmente não faz sentido. Quer dizer, são diversionismos. Primeiro, o voto impresso, quer dizer, voltar ao tempo da Proconsulte, aquele monte de mão, a urna vinha com mais voto do que eleitores, tinha miséria que comia voto, a urna desaparecia. Quer dizer, a ideia de voltar para isso era completamente absurda. Aí, derrotado o voto impresso, o presidente, então tá bom, agora então está consolidado. E aí volta essa história. Quer dizer, deixa eu dizer, o Supremo já disse que é inconstitucional, porque viola o sigilo. O Congresso não aprovou. Não dá mais tempo de comprar urna com impressora, porque não é uma impressora que vende em balcão. É uma urna customizada, que preserve sigilo. Uma impressora customizada, simplesmente não tem como imprimir mais, fazer eleição. Então, o Supremo já disse, o Congresso já disse, o TSE não tem como fazer. Então, reeditar esse discurso de voto impresso é só para tumultuar. Ele aceita um resultado que seja ruim para ele em outubro? Eu não sou comentarista político, eu sou um ator institucional. Respeita porque está na Constituição, o país é uma democracia, tem instituições e tem que respeitar. Se ele ganhar, os que perderem têm que respeitar a vitória dele, e se ele perder, os derrotados têm que respeitar a vitória dos vencedores. É assim que é a vida democrática. A democracia significa que quem perde hoje pode tentar ganhar amanhã e que quem ganha hoje pode perder amanhã. E, portanto, essa história de que se eu perder houve fraude não é um discurso que se harmoniza com a democracia. Naquele olho do furacão do segundo semestre do ano passado, quando o presidente atacava quase que diariamente, ora o senhor, ora o ministro Alexandre, o senhor pediu uma conversa com o vice-presidente Hamilton Mourão. Como é que foi esse encontro? Não foi pelos ataques pessoais, não. Deixa eu te falar uma coisa assim, de como eu trato ataques pessoais em geral. Há pessoas, Guilherme, que são desencontradas espiritualmente. Como regra geral, eu não dou a elas o poder de mudar a minha natureza. De me tirar do meu centro, do estado constante de paz interior
com que eu vivo. Portanto, eu sinceramente dou pouca atenção a esse tipo de atitude. Onde há mentira, eu às vezes me dava o trabalho de restabelecer a verdade. Mas eu preciso dizer que talvez um pouco de raiva fosse mais humano do que a minha total indiferença. Agora, quando os ataques eram às instituições e à democracia, aí é meu dever constitucional defendê-las. E aí eu elevava o tom e fiz isso todas as vezes que achei que precisava fazê-lo. Portanto, ataques pessoais eu tratava com a irrelevância possível, ataques institucionais eu respondia prontamente no tom que achava correto. Eu almocei com o general Hamilton Mourão quando se anunciou o desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes. Porque aquilo... Antes do desfile, né? A conversa foi antes do desfile. Eu acho que foi no dia, se eu não estiver enganado, mas eu... na verdade, a história foi assim. Um jornalista, a quem eu quero bem, do Rio de Janeiro, veio a Brasília entrevistá-lo e ia almoçar com ele. E me convidou para esse almoço, para almoçarmos os três. Eu achei que não era o caso, eu guardo uma certa reserva, eu atendo todo mundo que me procura, mas eu guardo uma certa reserva em relação à política, a menos que alguém me procure, aí eu atendo. Então achei que não era o caso. Depois, o general Hamilton Mourão deu uma declaração em que ele criticou que o TSE tinha feito ativismo judicial no esforço contra o voto impresso. Aí eu pedi o contato dele ao meu amigo e disse: general, eu fui convidado 3 vezes para ir ao Congresso, inclusive pelo presidente da Câmara, que veio aqui no meu gabinete me convidar. Portanto, seria uma falta de deferência institucional eu me recusar a ir ao Congresso. Evidentemente, fui lá e dei a minha opinião. Então, prestei a ele um esclarecimento, porque eu acho que ele não conhecia o fato, porque o presidente dizia que eu tinha feito ativismo. E aí ele me respondeu com educar. Ele é um homem cordial, um homem educado, ele respondeu educadamente. Quando a situação se agravou, que eu de fato fiquei preocupado, aí eu usei esse meu amigo e disse: agora eu topo aquele almoço. E aí marcamos o almoço e tivemos uma conversa amena entre pessoas que gostam do Brasil, que pensam diferente em algumas matérias, que pensam igual em outras, como a vida deve ser. Eu gosto de dizer, Guilherme, democracia tem lugar para liberal, para conservador, para progressista, só não tem lugar para quem queira destruí-la. Para te dar um exemplo, o presidente indicou o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo. O André Mendonça é um homem religioso, presbiteriano e conservador. Foi um ótimo advogado-geral da União. É uma pessoa íntegra e do bem. Ele não pensa como eu em muitas coisas. Não tem problema nenhum. Se for uma pessoa íntegra e do bem, querendo o bem do Brasil, é bom você ter diversidade e pluralismo na vida. Portanto, os meus critérios, os meus juízos não são juízos políticos. São juízos institucionais e, em determinadas situações, juízos de integridade. É importante que a pessoa seja correta. Sim. O senhor falou no... Mas o general Mourão me tranquilizou, disse que não havia nenhuma perspectiva, nenhuma chance de golpe. De fato, ele me disse isso, e eu acho que ele é um homem sério, respeitado nas Forças Armadas e que tem a temperatura do que se passa lá. Naquele momento, isso de fato inquietava o senhor? Eu tenho uma ligação com uma instituição nos Estados Unidos, como você sabe. Eles chegaram a me ligar e perguntar se eu precisava de convite formal para ir embora. Eu disse: não, estou bem aqui ainda. Na Universidade de Harvard? Na Kennedy School, Algumas semanas... Aliás, eu acho que, se não me engano, semana passada, saiu uma edição de uma revista, também do Think Tank, dessa vez brasileiro, que trouxe um artigo do senhor sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E nesse texto, o senhor falou das razões políticas que levaram a esse impeachment, né? Na sua avaliação, me corrija se eu tiver entendido errado, foi muito mais por falta de apoio político que a presidente Dilma foi impedida do que por pedalada fiscal. Naquele momento,
O senhor já tinha essa clareza? E se já tinha essa clareza, o STF não teria que ter agido ali? O artigo não era sobre o impeachment da presidente Dilma, tinha uma frase. O artigo era sobre populismo, extremismo e autoritarismo no mundo contemporâneo. É um texto acadêmico chamado Democracia sob Pressão, o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Portanto, eu discutia o fenômeno do populismo, como ocorreu na Hungria, na Polônia, na Turquia, Venezuela, Nicarágua. O trabalho era um trabalho geral. Depois eu tinha um capítulo sobre o Brasil, sobre como esse fenômeno impacta o Brasil. E aí eu tinha uma passagem em que eu falei a coisa mais óbvia do mundo, que eu já tinha falado e já tinha saído na imprensa, que é o óbvio. Só existe impeachment por falta de sustentação política. Senão, não tem impeachment. Vale para os Estados Unidos, vale para o Peru e vale para o Brasil. A minha crítica um pouco é ao instituto do impeachment, porque, na verdade, a minha crítica é ao hiperpresidencialismo. É a um modelo que precisa recorrer ao impeachment, que exige crime de responsabilidade. É sempre uma coisa traumática quando eu defendo um modelo semipresidencialista com um voto de desconfiança para o primeiro-ministro. O presidente tem um mandato fixo, mas o presidente não faz o varejo político. Mas essa é uma outra discussão. De modo que eu falei uma frase óbvia. A presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment pelo motivo formal das pedaladas fiscais, mas, na verdade, por falta de sustentação política. Porque, com pedalada ou sem pedalada, se ela tivesse sustentação política, eu não teria caído. Portanto, eu falei uma frase óbvia. Agora, se você quer saber se eu acho que foi golpe ou não foi golpe, eu não vou te responder, porque esse é um juízo político. As regras constitucionais foram seguidas. 2/3 da Câmara autorizaram o procedimento de impeachment e 2/3 do Senado votaram o afastamento da presidente. E mais de 80% nas pesquisas de opinião achavam que essa era a solução cabível. Portanto, esse era o contexto político no momento. Agora, se alguém achar que a queda foi por sustentação política, por falta de sustentação política, e que se usou um instituto do parlamentarismo, moção de desconfiança, num sistema presidencialista, esse é um juízo político que cada um vai fazer o seu e não me cabe fazê-lo. A matéria nunca chegou ao Supremo. Aliás, eu sofro uma injustiça nessa matéria. Quando começou o impeachment da presidente, que o presidente da Câmara ia mudando as regras do jogo para adaptar aos interesses que ele queria patrocinar, a matéria chegou ao Supremo e eu fui o relator, eu votei pela anulação do procedimento e para começar tudo de novo, porque havia regras previstas desde o tempo do impeachment do presidente Collor, chanceladas pelo Supremo e pelo Senado, pelo Senado na época. Portanto, eu disse, tem que aplicar as mesmas regras, não pode ser um sistema ad hoc que vai fazendo o que quer. Portanto, anulou-se e começou tudo de novo. E como a opinião pública naquela ocasião apoiava muito o impeachment, fui enxovalhado por isso. E esse, para mim, está certo, está errado, está errado. E, portanto, começa de novo. Depois veio o impeachment. Nunca chegou ao plenário do Supremo, nem eu nunca votei o mérito de impeachment. Nunca. O conhecimento convencional é de que impeachment é uma deliberação estritamente política, que cabe ao Congresso Nacional. Isso é o que está nos livros. Agora, se o julgamento no plenário seria sim ou não, eu não estou antecipando o meu voto, mas só para dizer que a única vez que a questão chegou no Supremo, o Supremo mandou fazer a coisa certa. Depois não chegou no plenário do Supremo. Eu nunca me manifestei sobre isso. E certamente não acho que a presidente Dilma tenha caído por corrupção. Acho que foi, pelo contrário, a minha avaliação dela é de uma pessoa correta. O senhor foi a favor do impeachment? O impeachment não fez bem ao Brasil. Por quê? Mas isso não é a minha opinião de cidadão. Essa é uma opinião de quem olha as instituições. Porque ele trouxe polarização, ressentimento, vitimização
E impeachment é sempre uma fratura institucional. Portanto, vamos supor que você ou qualquer outra pessoa desejasse que se encerrasse o ciclo do PT no poder. Eu acho que teria sido institucionalmente melhor que ele tivesse se esvaído naturalmente e não por uma amputação. Essa é uma visão institucional. Ministro, obrigado. Bom trabalho nos seus últimos dias no TSE. Muito obrigado, Guilherme.